Bom dia, quarto ano. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando mais uma aula. Espero que só seja essa semana, que na próxima a gente possa estar em horários normais, né? Na forma que estávamos. Enfim. Vamos iniciar, tá bom? Com o conteúdo que vocês começaram e aí a gente vai dar uma pequena aprofundada sobre o mesmo, tá? Então, esse assunto que nós iremos abordar é climas e paisagens. Está na página 14, tá? Página 14, climas e paisagens. Se puderem fazer a leitura, né, antes que eu possa tratar do assunto em si, seria interessante. Por que digo isso? Porque logo em seguida eu explicaria. Vocês dariam pausa, né? Vocês podem estar dando pausa e aí vocês fazem essa leitura da página 14. Ela se estende até a página 15, onde termina aqui com o desafio. E aí vocês poderiam ter maior e melhor compreensão do assunto. Tudo bem? Se fizeram isso ou não, bom, vamos então questionar esse assunto. Vamos agora falar sobre ele, no caso eu, né? Vejam, no assunto anterior a gente viu tempo atmosférico, não foi isso? Nós observamos que há uma leitura sobre tempo atmosférico. E o que é tempo atmosférico? Algumas pessoas que fizeram as atividades, alguns de vocês que fizeram a atividade me enviaram, ainda me enviaram um pouco que é errado quando se refere a tempo atmosférico. E nada mais é algo bastante simples, né? Do que justamente a temperatura, o clima que se instaura naquele momento. Tempo atmosférico seria isso. Vamos dizer exemplos. Hoje está um dia ensolarado, hoje está um dia nublado, hoje está um dia chuvoso. Então, esses climas fazem parte justamente do tempo atmosférico, nada mais do que isso, ok? Isso é fazer parte do tempo atmosférico. Aqui no que diz, para se ter conhecimento, lógico, desse tempo atmosférico, o qual estamos falando, é necessário um grande estudo, um estudo que é levado a alguns anos para se ter conhecimento, para se poder ter, digamos assim, conteúdo verídico, conteúdo que realmente faça parte e que possa comprovar e que possa fazer parte daquela região a qual estamos, ou então a qual conhecemos, ou então um país, certo? Por isso que há tantas variações climáticas em todo o globo terrestre, certo? Mas para que eles sejam denominados, alguns climas, certo? Para que eles possam ser denominados, para que eles possam ter nomes, possuir esses climas, como eu disse, é necessário um estudo científico aprofundado, que levam-se anos para se constituir e assim se consagrar os climas que permeiam em diversos lugares do globo terrestre, inclusive o Brasil, certo? Entre os climas que a gente mais ou menos tem noção, os primeiros que a gente conhece logo de cheio, que a gente tem um entendimento mais básico, é o clima quente ou o clima frio, né? São climas que são mais lembráveis na nossa mente e que se destacam logo quando a gente pergunta: eita, que clima é de tal lugar? Então a gente associa muito ao clima quente ou ao clima frio de uma região, certo? O Brasil, por exemplo, um território que é extenso, o quinto maior do mundo em extensão territorial, ele possui variações climáticas em todo o seu território, tá? Apesar de ser dito
um país tropical, mas ele realmente possui diversos climas que se espalham em todo o território, em toda a sua extensão territorial, ok? Aí aqui, por exemplo, nós temos algumas imagens no livro de vocês que retratam justamente esses climas, né? Ok? Esse clima predominante atmosférico, vamos assim dizer, né? Nós temos as duas primeiras imagens aqui em cima de duas crianças, ou melhor, são 4 crianças, não é isso? Em situações diferentes, em paisagens e climas diferentes, ok? A primeira delas nós temos uma criança que manuseia, né, a neve. Quem de vocês já teve a oportunidade de ter contato com a neve? Eu, infelizmente, não. E aí diz assim, Levi mora no Canadá, na América do Norte. Nesse país o clima é frio praticamente o ano todo. No inverno neva muito. E as temperaturas são muito baixas. Levi usa casacos bem grossos para se proteger do frio. Vejam, América do Norte. Estamos na América, né? Isso então não é tão distante de nós. Mas, mesmo assim, estamos falando de uma região, de um local, o Canadá, por exemplo, aqui citado, que está mencionando quais são as características desse clima. Fala-se que durante todo o ano é um ano muito frio, sempre abaixo da temperatura, sempre abaixo das temperaturas de 0, 1, menos 1, menos 2 e assim por diante. E para que ele e todas as pessoas que moram nessa região possam viver com qualidade, viver com segurança, a alimentação é um pouco diferente da nossa, as roupas também são bem diferentes das nossas, totalmente. São roupas mais espessas, grossas, mais agasalhadas assim, né, como aqui ele está mostrando, para que ele possa tanto estar dentro ou fora da casa, não é isso? Aí aqui nós temos uma garotinha com o chapeuzinho na cabeça, olha ela, no livrinho de vocês, página 14, diz, Cristina mora no Uruguai, na América do Sul, lá o clima é quente no verão, nos meses de inverno faz frio e ela precisa usar roupas quentes. Você ainda observa que, se fosse para comparar nós brasileiros, dependendo de algumas regiões, existirá regiões assim, muito semelhantes a aqui Cristina mora, né? Porém, na região Nordeste onde estamos, observaremos que mesmo em épocas mais frias, não chegamos a usar essas roupas tão espessas, né? Existe sim uma permanência do frio, o calor nem se fala. A gente, por exemplo, estava vivendo um momento muito quente, muito abafado, né? Com a ausência de chuvas. Mas mesmo no inverno, ainda assim, se compararmos à nossa região, onde vivemos, não chegamos a usar essas roupas tão grossas, né? Como ela aqui está utilizando, ou até mesmo como Levi, de forma alguma. Aí vamos para esse mocinho aqui, o Omar, que mora na Guatemala, na América Central. Lá faz calor durante quase todo o ano e correm muitas chuvas. Então, é aquele meio que um clima tropical, né? Vamos assim dizer. É aquele clima que tem uma quantidade de chuva consideráveis, porque todo período do ano vem com frequência, está persistente, e temos conectado a isso o calor, que é permanente. Você veja a diferença de ambiente, de paisagem que o Omar está, né? O Omar está em um dia ensolarado, por exemplo, e para se refrescar, nada melhor do que um bom banho de rio, como aquele está, não é isso? E temos o Tito, que mora em São Pedro, no Atacama, no Chile, ou seja, no deserto. Lá a temperatura é alta durante o dia e baixa durante a noite. Além disso, o clima é seco e praticamente sem chuva. Então, provavelmente semiárido ou árido, né? Um clima mais puxado para deserto. Então, veja, as temperaturas são altas durante o dia. Exatamente, isso, o calor deve ser imensamente castigante, né? Para animais, para seres humanos.
enfim. E aí, também observamos que a paisagem muda, né? Vocês vejam que a paisagem muda. Conforme os climas vão mudando, a paisagem também ela vai mudando. Já observaram? Já perceberam isso nas imagens? Pois é. E aí diz que durante o dia baixa quente, hiper quente, né? E à noite, como as temperaturas caem, faz bastante frio. Pode ser que, se estas pessoas aqui que moram não estiverem preparadas para essa baixa temperatura durante a noite, podem sofrer não somente pelo frio, mas de tão bruscamente que cai a temperatura, pode ocorrer vítimas, né? Risco de vida para algumas pessoas. Então, tem que estar preparada para essa alternância de temperaturas durante todo o dia. Aí aqui diz o seguinte: o Brasil é um país muito extenso e por isso, em nosso território também atuam diferentes tipos de clima. Em geral, o nosso país apresenta temperaturas altas o ano todo. Entretanto, em diferentes partes do território existem variações nessas temperaturas e na quantidade de chuvas. Pois é, nós temos, não sei se já falei para vocês, mas temos, por exemplo, a questão de chuvas, não é isso? E quantidades hídricas dos nossos rios. O Nordeste, que é uma região bastante seca, né? Não totalmente, mas semiárida na sua grande parte, na sua extensão territorial. E na região norte, onde temos os rios do Amazonas, entre outros, nós temos uma constância de chuva muito maior, não é isso? No norte, nós temos uma quantidade mínima de pessoas que moram lá. E na região do Nordeste, nós temos uma quantidade muito maior de pessoas que estão morando. Em compensação, nós temos a necessidade de água, que não é tão viável durante todo o nosso período, né, de vida, vamos assim dizer, ok? Bom, visto isso, deixa-me ver. Vai. Visto isso, nós temos aqui outros exemplos, né? Que estão logo nessa página, na página 15, onde fala-se o seguinte, olhem só. No estado do Paraná e nos demais estados do sul do Brasil, em alguns meses do ano, há ocorrência de temperaturas muito baixas, principalmente no inverno. Em alguns lugares chega a nevar. As chuvas ocorrem com frequência durante todo o ano. Aí aqui nós temos Curitiba, capital do estado do Paraná, em um dia de frio. Observem no livro de vocês, por favor. É muito importante que vocês verifiquem. Mesmo que eu esteja aqui dizendo, falando, se você não acompanha, minhas palavras de nada valem. Você acaba não aprendendo. Então, é necessário que, se você está assistindo o vídeo, você possa também acompanhar pelo livro. É importante para você, para o seu conhecimento. Nos estados da região centro-oeste, por exemplo, existe a época das secas e a época das chuvas. No verão chove bastante, deixando a vegetação verde. Já no inverno, a época de seca, ficando sem chover por vários meses. O frio só acontece por pouco tempo, geralmente o calor que prevalece. Olha aqui em Brasília, olha a diferença. Como é uma região mais seca, não é isso? Que prevalece o calor. Então, se o calor prevalece, realmente essa região vai ser mais seca, mais árida, vamos assim dizer. Então, nós temos o desafio. O desafio é o seguinte: simples, desde que você tenha me ouvido ou tenha prestado atenção na aula, tá? Por que precisamos estudar o tempo atmosférico e conhecer os climas das várias regiões do nosso planeta? Por quê, gente? Qual a importância de conhecer esses detalhes que existem em volta do nosso planeta Terra e até mesmo no nosso território nacional? Qual a importância? Bom, com isso, além de ganhar conhecimento, que sempre é válido, sempre, nós adquirimos algumas informações que fazem com que a gente possa
ter mais noção do lugar onde vivemos. Não somente do lugar onde estou ou você está, mas do lugar, como falo, como país, como globo terrestre, né? Você ganha noção de saber, não de tudo, mas tem informações básicas de alguns lugares que realmente são quentes, são áridos, são desertos, são chuvosos, são tropicais. Isso é importante. E principalmente para que você possa ter conhecimento em uma questão, vamos dar como exemplo, em uma viagem que você queira realizar. Você vai ter conhecimento do lugar para onde você está indo e do clima ao qual você vai se deter. Você vai encontrar. Então vejam, é necessário que você não saiba de tudo, mas que você tenha noção de coisas pequenas e muito válidas para o seu próprio conhecimento particular, certo? Se, por exemplo, como tia disse logo no início, você está indo para um lugar que é muito frio, Canadá, então você tem que saber que tipo de roupa você tem que levar. Você não pode levar apenas uma roupa simples do nosso dia a dia aqui do Brasil para ir para o Canadá. Nós vimos que o Canadá é uma região bastante fria e que ainda tem épocas que ainda cai muito mais a temperatura, né? Se você tem planos para conhecer alguns outros países, você tem que ter noção de que clima você vai estar se defrontando. Qual é o clima predominante daquela região? Para que você saiba ter a noção de escolher uma roupa, ter a noção que transporte de repente você vai poder utilizar, se for uma região muito quente, enfim, entendem o porquê, a importância, a relevância de tudo isso? Espero que sim. Vejam, eu farei uma atividade avaliativa para vocês, certo? Teremos uma atividade avaliativa sim. Depois que vocês me enviarem essa atividade, eu vou estar digitando no grupo a atividade avaliativa que eu gostaria que vocês realizassem. Se vocês não conseguiram ou não conseguirem compreender a atividade, vocês me perguntam, não há problema. Mas faremos, tá bom? Para que a gente possa, digamos, assimilar ainda mais esses conteúdos que a gente acabou de ver, principalmente em relação aos climas de algumas regiões. Tudo bem? É isso. Por enquanto é só. Até a nossa próxima aula. E qualquer dúvida, me pergunte. Tchauzinho. Até lá.